Então lá no deserto, a Bíblia diz que ele encontra um eunuco etíope, que estava lendo a profecia do profeta Isaías, que falava sobre o Senhor Jesus. E aí a Bíblia vai dizer lá em Atos 8, do 29 em diante, que o eunuco pergunta, Filipe pergunta para o eunuco: você está entendendo o que você lê? Eu não entendo, e como que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E a Bíblia diz que o eunuco convida Filipe para subir naquela carruagem, e Filipe está ali explicando para ele o que está querendo dizer aquela palavra de Isaías a respeito do Senhor Jesus, e ele começa a explicar o Evangelho, e tudo vai acontecendo bem rápido. E aconteceu uma coisa preciosa ali, irmão. A Bíblia diz em Atos 8, do 36 para frente, que aquele eunuco creu na palavra de Filipe, ele confessa o Senhor Jesus, e logo, não demorou não, logo ele foi o que, irmão? Batizado. Ele foi batizado logo. A tradição religiosa cristã diz que aquele homem que foi batizado ali por Filipe, naquele caminho ali no deserto, ao voltar para a Etiópia, sabe, ele começa a pregar o Evangelho, e aí a história diz que houve uma grande colheita, uma colheita histórica ali na Etiópia para o Senhor Jesus. Eu quero que você entenda o seguinte: uma única vida que foi alcançada, ela transformou uma nação inteira. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres assim nesses dias, homens e mulheres como Filipe, homens e mulheres, irmãos, que estão, sabe, com o coração voltado para Deus, homens e mulheres que estão dispostas a responder a chamada de Deus, a direção do Senhor. Eu tenho dito para você, irmão, quando você for no seu jejum orar, pare um pouco para escutar Deus falar com você. Escute o que o Espírito Santo, o que o Senhor Jesus está querendo falar com você. Talvez o Senhor Espírito Santo quer conduzir você a um eunuco, e você vai pregar para esse eunuco, e através desse eunuco, glória a Deus, uma geração inteira vai ser salva, uma cidade inteira vai ser salva, uma família inteira vai ser salva. Quanto mais você ficar dependente do Espírito Santo e disponível para Ele, irmão, eu creio que Deus está levantando nesses dias homens e mulheres com o coração de Filipe. Aleluias, aleluias. Eu preciso te dizer, irmãos, esses homens não estão no TikTok, esses homens, eles não estão no tigrinho, esses homens não estão afundados nos prazeres da carne. Esses homens que Deus vai levantar, irmão, são homens que estão em oração, são homens que estão adorando, são homens que estão na madrugada, são homens que se importam, gente que está com o coração voltado para Deus, em adoração, em obediência. Nos últimos dias, eu levantarei a adoração, eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, e aleluias, o Senhor vai levantar pessoas aqui, irmão. Jesus está levantando essas pessoas aqui. Olha para mim aqui, irmãos, olha para mim aqui. Tem gente aqui, ó, que se sente o improvável. Gente que pensa que ganhar almas é coisa para outras pessoas. Gente que pensa que a sua tarefa no reino de Deus é fazer outra coisa. Eu quero que você olhe aqui para mim. Gente que pensa que o chamado é fazer outra coisa. O meu negócio é ser diácono. Meu negócio é ser diácono, vestir de pretinho e ficar rodando a igreja. O meu não, o meu é tocar. Eu toco, eu vou lá, ensaio a semana inteira. O meu não, o meu é ser líder de célula. Olha para cá, irmão, por favor. Deixa eu te falar uma coisa, para você nunca mais se esquecer, o nome do Senhor Jesus. Deus não chamou nenhum de nós. Deus não chamou você para fazer coisas. Deus chamou você para ser alguém. Isso que Deus chamou você. O que define você não é o que você faz, mas o que você é.
Isso não tem a ver com aquilo que você faz, mas tem a ver com a sua essência. E eu quero lembrar você quem é você. Quem sou eu, pastor? Você esqueceu? Eu te lembro. Você é uma pessoa que foi capturada pelo amor de Deus. Sabe, você foi regenerado, justificado, adotado como filho. Você recebeu o Espírito Santo. Você está sendo aperfeiçoado cada dia no seu caráter, em amor. Você recebeu uma procuração de Deus, irmão, para ser o representante legal de Deus aqui nesta terra, para uma humanidade perdida. Aleluia. Você recebeu a graça e o poder de Deus para realizar milagres em nome do Senhor Jesus, para tocar em corações pela palavra do Evangelho. Este é você. Quem é você, irmão? Você é a sua essência. Você tem essa essência. Sabe, irmãos? Então não temos que transmitir para as pessoas. É o que nós temos que transmitir para as pessoas, o que? É o caráter de Deus, é a verdade de Deus, é a nossa verdadeira identidade. Por isso eu digo, irmãos, que nesses dias Deus está levantando o tabernáculo caído de Davi para a glória de Deus. E eu sei que Deus tem reservado um povo seleto que não está, irmãos, vou voltar a dizer, no tigrinho, no TikTok, na pornografia, enfiado nos prazeres do mundo. Não, esse povo que Deus está contando com ele não está nisso não. Não é essa igreja que o Senhor está buscando. O Senhor está buscando e Ele tem um povo. E você está aqui, você está me ouvindo. Deus está perto de levantar você. Deus está perto para exaltar você, para a glória de Deus. Essas pessoas serão usadas por Deus, sabe? Para alcançar o coração de pessoas específicas para Jesus. Escute o que eu estou te dizendo. Pessoas que através delas o Senhor vai abençoar toda uma geração. Escuta o que eu estou te falando. Existem pessoas que são escolhidas por Deus. São pessoas piedosas. São pessoas que são até gente boa. O problema é que elas não são salvas ainda. Está cheio de gente assim. Isso me faz recordar de Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um desses. Um homem piedoso, de boas obras, mas que não tinha salvação ainda. Mas o coração dele estava buscando a Deus. O coração de Cornélio buscava a Deus, buscava a justiça. E do jeito que ele sabia, ele orava a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Cornélio. E sabe como que Deus ouve a oração de alguém que ainda não é salvo? Mandando alguém ir lá para pregar o Evangelho para ele. Deus vai mandar alguém para cuidar de Cornélio. A resposta de Deus para Cornélio, irmãos amados, foi Pedro. A Bíblia diz que Deus respondeu à oração de Cornélio. Estou em Atos 10, no versículo 3. Diz que Cornélio era um homem, um centurião romano. Um homem piedoso que buscava a Deus, só que ele não era salvo. Mas Deus responde Cornélio enviando Pedro. A Bíblia diz que Pedro anuncia o Evangelho para Cornélio e para toda a casa de Cornélio. E aí vai a Bíblia dizendo no capítulo 10, 44 em diante, que ainda Pedro está anunciando o Evangelho na casa de Cornélio. E toda a casa de Cornélio crê no Senhor Jesus pela pregação de Pedro. Enquanto Pedro ainda falava, verso 44, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam. É isso que vai acontecer com você, Pedro. É isso que vai acontecer com você, Felipe. É isso que vai acontecer com você, viver em Cristo. Enquanto você estiver falando na unção de Deus, aleluia, o Espírito Santo virá sobre as pessoas. Elas vão crer e vão dar muito fruto para o Senhor. Eu quero te dizer-me que Cornélio foi o primeiro gentio que foi convertido.
Sabe, enquanto nós pregamos o Evangelho, nós devemos ter esperança do fruto. Eu aprendi isso muito cedo, irmão. A gente não pode pregar simplesmente para tornar uma pessoa indesculpável. Eu preguei para você, agora você quer ir para o inferno, você se vira. Não é esse tipo de pregação que a gente faz. A gente não prega o Evangelho para tornar a pessoa indesculpável. A gente prega o Evangelho na esperança que essa semente germine e dê fruto para Deus. Eu creio na esperança do fruto. Eu creio que Jesus está nos chamando para isso. E Jesus nos ensinou isso, irmãos, em João capítulo 4, quando ele falou do Evangelho para aquela mulher samaritana lá no poço, você lembra? Você sabe, quando Jesus pregou para aquela mulher e aquela mulher foi salva, ele tinha algo em mente. O que ele tinha? Cara, ele tinha uma esperança. Esperança de quê? Que aquela mulher falasse dele para toda a Samaria. E eu fico conjecturando, e quando eu vi esse episódio lá no The Chosen, aquela mulher falando com Jesus assim: ô mestre, eu falei para todo mundo em Samaria quem é o Senhor. E Jesus falou assim para ela, lá no The Chosen, depois você vê, eu estava contando com isso. Eu estava contando com isso. Então existe uma expectativa pelos frutos que eu e você vamos dar para o Senhor Jesus. Quem está comigo? Quando Ele salvou a minha vida, Ele criou uma expectativa em mim. Quando Ele chamou eu e você, Ele criou uma expectativa em você. O mundo também, como diz Romanos, ele aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus.